Bom, pessoal, mais uma aula de sociologia, então. Estudamos Émile Durkheim, né, o seu método comparativo, ou também chamado funcionalista, os seus fatos sociais, né, como ele estudava a sociedade, também Max Weber, com seu método compreensivo, os tipos ideais, a ação social, numa perspectiva contrária a Émile Durkheim, né, em que a ação dos indivíduos é que forma a sociedade ou as instituições. E agora a gente vai estudar o Karl Marx, o mais polêmico e o mais assim sofisticado, né? Então, vamos dizer assim, com mais conceitos, digamos, né? Com mais para a gente estudar. Né? Tem uma série de conceitos, então a gente vai bem devagarinho e talvez precise de mais vídeos também, tá? Bom, então, qual era o método do, do Karl Marx? Bom, o método dele chama materialismo histórico e dialético. A dialética foi existia a dialética hegeliana, né, que dizia o quê? Que eu vou fazer um vídeo mais tarde sobre isso. Né? A dialética hegeliana dizia o seguinte: são as ideias é que fazem movimentar o mundo, certo? Então são a consciência individual entrando em contato com a consciência coletiva, tende a gente chegar ao espírito absoluto, né? E isso é um movimento eterno, né? Então é de tese, antítese, síntese que vira uma tese, que depois vai ter uma antítese, que depois vai ter uma síntese, e esse processo continua sempre. É assim que a sociedade se movimenta, a natureza se movimenta, segundo Hegel, né? As ideias se movimentam, os fatos históricos se movimentam. Bom, o Marx vai dizer, ok, né? Mas ele vai dizer não são as ideias que movimentam o mundo. Não são as ideias que movimentam o mundo, que movimentam a história, não são. Ele vai dizer que há uma base material, por isso é materialismo, né? Há uma base material em que as forças produtivas, né, e as relações de produção é que determinam a realidade social. O que são forças produtivas? Bom, forças produtivas é tudo, gente, é tudo em relação à economia, né? Por exemplo, são os trabalhadores, são as máquinas, são os equipamentos, é o clima, é a quantidade de água, certo? É tudo que se refere à economia. Para se produzir alguma coisa, são as forças produtivas. E as relações de produção são as relações que se estabelecem sempre, segundo ele, historicamente, né? Materialismo histórico, são relações que se estabelecem entre duas classes sociais. Duas classes sociais. Né? Então, no caso do capitalismo, a burguesia e o proletariado. Bom, então é histórico por quê? Porque isso vai acontecer historicamente e não só dentro do capitalismo. Tá? E é dialético porque a gente vai entender agora, aqui, por que é dialético. Né? Depois vai entender dentro do capitalismo também por que é dialético. Mas vamos lá, olha só. Então, ele vai dizer que a luta de classes ocorre historicamente e é ela que movimenta a história. É ela que movimenta a história. Então, a gente vai partir do modo de produção escravista aqui, para entender isso. Dentro do modo de produção escravista, há duas classes sociais. O império, que é toda a estrutura imperial, né? O imperador, o exército do imperador, os altos funcionários. Né? Eles detêm também as ferramentas, as máquinas, os equipamentos. Claro, rústicas, né? Mas eles detêm.
Essa é uma classe social, né? E os escravos é a outra classe social que está em contradição com esse império. Certo? Esses escravos são adquiridos das guerras e eles trabalham para, para o pessoal do império aqui, porque é necessário que o império armazene, né, os excedentes e para comercializar. Então, esses escravos estão submetidos ao pessoal do império. Certo? Isso funciona um tempo, né? Isso dá para a gente pegar o Império Romano, né, como exemplo, tá? Mas tem muitos. Né? Então isso funciona um tempo, mas essa relação entra em contradição. Por quê? Né? Porque os bárbaros começam a invadir então o Império Romano, né? O Império Romano começa a gastar muito para manter grandes áreas de terra, né? Porque o Império tende sempre a conquistar mais áreas de terra, etc., mais outras nações, etc. Né? Então entra em contradição e né? Vai ruir esse império. Desse império em ruínas, né? Lembra que os bárbaros invadiram, né? O Império Romano, do Ocidente, que estuda em história. Né? E dessa tese versus antítese nasce uma síntese, que é o modo de produção feudal, onde tem, né, os senhores feudais versus os servos, que são os senhores feudais são a nova tese, né, e os servos a nova antítese. Isso funciona um tempo, né, até formarem-se os burgos, né, e aí as primeiras cidades, o comércio começa a se tornar mais livre, porque tem uma relação muito opressiva entre senhores feudais e servos. Eles pagam muitos impostos, né? Então nasce uma classe burguesa. Então dessa relação tese versus antítese, né? Senhores feudais versus servos, tem uma síntese que é o nascimento do modo de produção capitalista. Ok, né? Então, a nova tese versus antítese é burgueses contra proletários. Bom, aí o que acontece, né? O Marx, né, nessa sequência de histórica e dialética que a gente viu agora, entendemos, acredito, o que é o materialismo histórico dialético, acredita que os proletários, então, isso aqui ia funcionar por um tempo, né, até entrar em contradição, né, porque o que acontece nesse momento? Os proletários ganhavam muito pouco, viviam em condições miseráveis. Tá? Então ele acreditava que poderia ter que os proletários teriam uma missão histórica, né, em derrubar, pela revolução mesmo, né, esse sistema capitalista e assumir um modo de produção socialista em que eles deteriam os meios de produção. Então, aqui ele acreditava que os proletários tomariam os meios de produção dos burgueses à força, né, quase toda a relação que acontece ali, e eles tomariam conta dos meios de produção e inaugurariam um modo de produção socialista. Só que ele acreditava que isso seria um caminho, né, um caminho para o comunismo. E o que seria o comunismo? No modo de produção socialista, quem daria as cartas seria o proletariado, mas a tendência era que se extinguisse no comunismo as classes sociais e o Estado. Então todo mundo dividiria tudo. Né? Então acabaria por aqui a dialética. Não teria mais classes sociais para entrar em confronto e para surgir um outro modelo um outro modo de produção.
né? Certo? Bom, isso, claro, resumidamente, é o que se acreditava uma explicação desse materialismo histórico dialético. Bom, mas o Marx vai trabalhar mais detalhadamente dentro do próprio capitalismo, certo? Bom, então, dentro do capitalismo, ele vai nos dizer, então, que os burgueses, então, detêm os meios de produção, o proletariado vende sua força de trabalho, e uma coisa importante a se dizer que ele questionava esta relação porque na Idade Média, nas corporações de ofício, você já deve ter estudado, o trabalhador ele detinha, né, os meios de produção, a matéria-prima, ele tinha contato direto com o produto que ia ser fabricado, por exemplo, um sapateiro, ele fabricava o sapato do começo até o final, ele sabia quanto ele ia cobrar, né? Ele sabia o tempo que ele ia levar, ok? E nesta relação capitalista aqui, não é isso que acontece. A gente vai ver a alienação e a mais-valia. Essas setas aqui é essa relação do materialismo histórico e dialético. A explicação passa por a luta de classes, né? Que é o motor da história. E aqui a alienação tem muito a ver com a mais-valia, que a gente vai ver em seguida. Bom, mas então vocês entenderam, né? Por que ele questiona tanto? Porque quando eu explicar mais-valia aqui para vocês, vocês vão achar que, como assim? Mas isso é assim mesmo, é normal que seja assim. É que a comparação dele é com as corporações de ofício, em que o trabalhador não sofria, digamos assim, uma exploração. E aqui ele passa a sofrer a exploração do trabalho, né? Mas, né, do seu trabalho e de si mesmo, né? Os burgueses exploravam os proletários, né? Então, bom, mas aqui, como ocorre essa luta de classes, né? Então vai ter sempre uma luta de classes. Bom, como é que isso não descamba para uma luta violenta? Por causa do exército? Olha, até pode ser, mas tem outras maneiras de controlar a classe trabalhadora, né? Em que o Marx criou, a burguesia criou, né, maneiras de falsear a luta de classes. Como assim? Então, a primeira ideia, a ideia da burguesia é que criar uma falsa consciência. O que é isso? Né? É uma narrativa que permite, né, que faz parecer que o interesse burguês é o interesse de todo mundo. É o interesse de todo mundo. Então é naturalizar a sociedade do jeito que ela é, para que pareça que isso, que essa maneira de viver é a maneira mais legal, é a única maneira possível, né? O resto é muito ruim, né? Então ele cria essa falsa consciência e a sociedade acaba acreditando nisso. Vou pegar um exemplo agora da atualidade, abre aspas, né? Da atualidade, não da época do Marx. Bom, a nossa ideia de ser feliz passa muito em torno do consumo, certo? Bom, passa em torno do consumo, de consumir, ter uma casa, de ter as coisas, de consumir tudo que é fabricado pela burguesia. Então, olha, a nossa ideia de ser feliz é consumir. Isso é uma narrativa que, qual é o interesse do burguês? Vender, né? E o nosso interesse passa a ser consumir. Então isso não coincide, isso não faz parecer que o interesse burguês coincide com o interesse coletivo? Faz, né? E dentro da sociedade burguesa, aí o Marx que vai dizer, né, que essa ideologia é uma falsa consciência.
Mas essa ideologia, ela é, essas narrativas, elas são propagadas, né? Tanto é que a gente, vocês, a gente consome e se sente bem consumindo, né? Então, não se dá conta da nossa relação de classe, certo? Bom, ele vai dizer, o Marx vai dizer, então a ideologia em Marx é essa falsa consciência, porque tem a ideologia em outros conceitos de outros autores, é um conjunto de ideias, né, que explicam determinado fato, etc. Aqui não, a ideologia em Marx é uma falsa consciência, né, criada pela burguesia para acobertar essa luta de classes que teve, né, essa disparidade entre as classes. Bom, então a infraestrutura, então o Marx vai dizer que na sociedade burguesa existe a infraestrutura, que são as máquinas, os equipamentos, né, do comércio, da indústria, né, e essas relações sociais de produção. Bom, nessa infraestrutura é produzida, essa infraestrutura fomenta e depois é produzida uma superestrutura a partir dessa infraestrutura, que é a religião, a mídia, a política, a ciência, a esfera jurídica, a consciência social, moral. O que é isso? Por exemplo, isso aqui ajuda a manter, né, as superestruturas aqui ajudam a manter a burguesia dominando isso tudo. Como? Né? A religião, há pouco tempo, na religião católica, tinha a narrativa de que, né, o rico não herdará o reino dos céus, então era melhor se manter humilde, se manter pobre, tendo o pouco para sobreviver. Agora, outras religiões dizem que todo mundo pode conseguir chegar lá, né? É a doutrina agora não lembro o nome da doutrina, mas é assim, a doutrina das igrejas evangélicas, né? Todo mundo pode chegar lá, né? A mídia diz que tu pode ser empreendedor, que tu também pode ser um burguês, né? Então diz que todo mundo pode, né? A política, a gente vota, né, em partido A, partido B, partido C, e pode, claro que muda políticas públicas, muda uma série de favorece a população em alguns aspectos, mas a estrutura não muda, né? Sempre quem vai ter mais força dentro da política é a classe burguesa, sempre. A ciência produz tecnologia para todos, claro, mas principalmente para a classe burguesa, né? Para vender equipamentos, para vender, né? Há todo um conjunto de leis para proteger a propriedade privada, certo? Que é a característica da sociedade capitalista, propriedade privada. Então essa apropriação dos bens, dos meios de produção e do lucro no final, ela não colabora para a sociedade de forma geral, né? Ela colabora, ela ajuda o burguês a ter mais lucro e concentrar mais renda. Então essa consciência social, no final, é produzida para que a gente naturalize essa ideia, né, de que o interesse da burguesia é o meu interesse, né? Uma moral burguesa também, né? Uma moral que disfarça a ideia de ter muito, né? Isso que é legal ter, né? Legal ter status, é legal ter uma série de vantagens sobre o outro. A gente podia citar uma série, né? A ideia do individual, do individualismo, né? Certo? A tentativa, e com muito sucesso, de a gente não gostar da política, porque daí eles ficam sozinhos, controlando ela para os seus interesses, né? Uma série de coisas, né? Então a superestrutura, né, se isso aqui produz essas instituições, essas ideias reforçam e mantêm
o domínio da burguesia sobre os meios de produção, tá? E mantém ela no topo da relação, das relações de produção. Bom, eu acho que deu 20 minutos já. Eu vou fazer um outro vídeo para continuar aqui, tá?